Que me seguem aqui pelo Facebook, amigos, alunos, né? Hoje eu vou fazer aqui, eu vou lecionar, para quem não sabe, eu sou cristã, sou da Igreja Batista de Ilha Comprida, tá? E eu quero convidar você a assistir essa aula que eu preparei com muito amor, falando sobre a carta da Bíblia de 1 Coríntios. Tá? Nós, batistas, temos um hábito muito saudável de estudarmos a Bíblia aos domingos de manhã. Nós temos um material didático muito bom, muito especial, e nos dedicamos, ao longo da nossa história batista, ao estudo da Palavra de Deus, né? Então, hoje, eu vou estar lecionando especificamente sobre a carta de 1 Coríntios, no capítulo 7. Paulo escreveu essa carta de 1 Coríntios falando sobre, respondendo questões que a igreja da época tinha, muitas dúvidas. Então, o apóstolo Paulo vem trazendo muitas questões, esclarecendo dúvidas dos cristãos daquela época. E então, aqui no capítulo 7, nós estamos estudando questões a respeito do casamento, né? Então, Paulo vem explicando aqui aos irmãos a respeito do casamento, certo? Então, aqueles que estão aí no Facebook nessa hora, que não fazem parte da igreja, mas que estão me vendo, me acompanhando, né? Quiserem participar, quiserem assistir, fiquem à vontade, amigos, alunos, irmãos de outras igrejas, né? Colegas. Eu vou só aguardar o pastor fazer o compartilhamento do meu vídeo aqui para o Facebook da Igreja Batista Ilha Comprida. Aqueles que são daqui da ilha mesmo, a nossa igreja fica na rua Curitiba, número 30. Você seguindo pela Candapuí, sentido Boqueirão. Logo depois da Madeireira, primeira rua, você encontra o templo. E estou aguardando aqui então um pouquinho o pastor transmitir pelo site da igreja. Vamos aguardar. Quero dizer também, eu já sou batista há pelo menos, já tem aí os seus, nossa, já há muitos anos, 32 anos, eu faço parte da Igreja Batista. Quero fazer aqueles que ainda não me conhecem.
Eu não estou vendo o pastor, estou aqui esperando, mas não estou achando ele. Primeira vez que eu faço aqui essa transmissão ao vivo, estou perdida. Acho que agora o pastor conseguiu compartilhar. Continuo não vendo o pastor aqui. Olá, Ilcinei, tudo bom? Eu vou lecionar hoje aqui na escola dominical da minha igreja. Vou falar sobre 1 Coríntios 7, falar um pouquinho sobre casamento. Eu estou aguardando o pastor começar a transmitir pelo Facebook da igreja, mas acho que estamos com algum problema. O pastor está colocando um joia aqui. Eu não estou conseguindo me visualizar no Facebook da igreja, não, pastor. Bom dia, Suelen. Será que eu posso começar a aula? Deu certinho, pastor? Pode começar? Porque eu não estou visualizando pelo site da igreja. Pelo Face da igreja eu não estou me visualizando. Pode começar, pastor? Ai, tô perdida. Os irmãos me perdoem. Porque eu não estou visualizando, acho que só está aparecendo mesmo no meu Face, né? O pastor colocou lá no grupo da igreja o link do meu Facebook pessoal para que os irmãos assistam a aula. Agora eu não sei se eu posso começar, porque eu não consegui visualizar o pastor dando o início. Ah, ele colocou aqui, pode iniciar a aula. Tá ótimo. Desculpa, irmãos, os problemas técnicos. Graças a Deus estamos aqui para louvar, adorar o nosso Deus e para ouvirmos a palavra que o Senhor tem nos dado. Eu estou bastante feliz de estar aqui lecionando para os irmãos, um público novo que uma sala nova de alunos que eu ainda não havia lecionado. E é uma grande alegria. E o desafio de estar aqui online. Ai, que friozinho na barriga, né? Mas como já há muitos anos eu venho assim, orando ao Senhor e me preparando, estudando a palavra de Deus com mais afinco, porque tenho sentido o chamado de Deus para esse trabalho do ensino da palavra, né? Então eu assim, me senti impulsionada a aceitar mais esse desafio. No outro momento que eu fui chamada para dar uma aula, de um dia para o outro, eu fiquei assim também muito apreensiva, preocupada
E a minha primeira vontade foi dizer não, mas aí eu senti do Senhor assim, que se eu preciso, se eu quero seguir, né, esse ministério do ensino, eu preciso estar preparada para os desafios. Então, o primeiro desafio que eu tive foi quando em algum momento eu tive que lecionar uma lição assim que eu não tive tempo de preparar. Aí agora foi online, né? Falei, ai Senhor, apesar que eu já vinha preparando algumas coisas para os meus alunos, né? Que eu sou professora na Escola Judite, né? Já são 24 anos de magistério, eu já tinha feito algumas coisas. Mas nada se compara a fazer as coisas para o Senhor, é muito diferente, né? A gente faz as coisas na nossa vida secular e as coisas para o Senhor é totalmente diferente. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, quero dar um pequeno testemunho para os irmãos e dizer que assim, eu me converti muito cedo e aí o que eu fazia era ler a Bíblia, né? Constantemente, diariamente, assistir os cultos, né? Orar. E sempre fui muito desejosa de estudar a Bíblia, mas não tinha chamado para um curso de teologia ou coisa desse tipo. Então eu fui esperando no Senhor o que Ele tinha preparado para mim. Algumas vezes eu tentei ler alguns livros evangélicos, mas aí eu sentia um certo receio, porque você vai pegar um livro evangélico e até que ponto você vai realmente conseguir, você vai ler alguma coisa confiável, né? Assim, no meio evangélico tem muitas coisas que são boas e que outras que não são. Então eu tinha dificuldade, eu tinha assim, um receio não confiava no meu discernimento. Então eu tinha medo de escutar coisas, de ler coisas nesses livros que não eram realmente verdades, né? Então eu abandonei essa prática da leitura dos livros evangélicos, até que eu conheci um irmão que eu tenho bastante confiança nele, e ele passou então a me dar algumas literaturas de comentários bíblicos, e eu pude então começar a estudar, né, a Bíblia, e ele ia fazendo um roteiro, me dando esses livros de autores, né, confiáveis, autores batistas, teólogos, né, que ele confiava, que ele estudava, né, que ele fez teologia, então ele ia me dando essa orientação, e durante aí 4 anos eu fui estudando com essa pessoa, com esse irmão muito querido, até que eu tive a oportunidade de começar a lecionar e descobri que eu tinha um grande desejo de seguir por esse ministério do ensino da palavra de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos é que o estudo da palavra de Deus de maneira mais aprofundada é algo muito fantástico. Irmãos, tem momentos em que parece que o céu se abre e eu vou entrar lá dentro. Assim, eu estou lá dentro e não sinto meus pés no chão, sabe? São coisas fantásticas que Deus nos mostra, são coisas incríveis que a gente aprende quando a gente consegue, quando a gente estuda a palavra de Deus de maneira mais aprofundada. Deus faz uma transformação da nossa vida. Então eu pude experimentar com esse estudo mais aprofundado da palavra que eu tenho feito já ao longo desses anos, aquilo que Paulo diz, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É verdade, irmão. O nosso entendimento ele se transforma conforme você consegue aprender. Nosso entendimento ele se transforma com o seu aprendizado, com aquilo que você consegue adquirir de novo, de aprendizado, né? De conhecimento, você vai se transformando a sua mente. E com isso você se transforma também. Então isso é uma coisa muito fantástica que Deus permite ao ser humano. E eu digo isso para os irmãos como um testemunho que passei na minha vida, né? Que foi uma segunda conversão, como uma segunda conversão, algo muito fantástico, depois de mais de 30 anos de batizada, essa transformação que Deus me deu, muito fantástica, que hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era antes, e consigo encarar a vida de uma maneira muito diferente do que eu via antes.
E muitas vezes, irmãos, eu estou assim em alguma situação apertada, difícil, e aí Deus me traz a lembrança, alguma aula que eu dei, né? E eu falo agora, eu penso agora eu tenho que colocar em prática aquilo que em algum momento eu ensinei. Agora é o momento de eu fazer valer aquilo que eu em algum momento ensinei para os irmãos. Então eu coloco em prática aquilo e realmente Deus abençoa e transforma a minha vida grandemente. Isso também é uma experiência muito fantástica, irmãos. Muito fantástica, né? Porque quando a gente prepara a lição, eu falo isso para os alunos na escola também, né? Que na verdade quem aprende é o professor e não o aluno. Porque aquele que prepara a lição, né? No nosso caso aqui, eu que fiquei meditando no assunto, eu que fiquei pensando, eu que fiquei aqui me dedicando no texto, lendo, relendo, vasculhando o texto, palavra por palavra, né? Deus falou meu coração grandemente sobre todas essas coisas que estão aqui, né? Então, fui eu que aprendi realmente, que absorvi. Agora eu vou tentar passar um pouco para os irmãos daquilo que eu aprendi hoje, né? Nesse momento. E os irmãos vão estar aqui me ouvindo, né? São espectadores, mas precisam também ter esse momento com Deus, né? De ler, de vasculhar, de aprender, de pegar a revistinha, de reler, né? Então, vou pegar até esse gancho para dizer que cada professor tem uma metodologia. Vocês vão assim sentir que o pastor tem a metodologia dele, eu tenho a minha metodologia como professora. Então, eu parto do princípio, até porque eu observei assim nas poucas aulas de escola dominical que eu tive presencial, que o grupo de irmãos que estão na escola dominical ali são os mesmos, né? Apesar que por conta das circunstâncias devem ter outros que frequentam regularmente. Mas, geralmente nas igrejas é um grupo que é fiel à escola dominical, sempre é um mesmo grupo, né? Então, esse grupo, eu parto do princípio de que esses irmãos que são alunos, né? Eles precisam ter durante a semana lido, relido a revistinha, né? Lido, relido e meditado no texto da semana, tem que ter lido as indicações de textos que são colocados ali diariamente, né? Então eu parto, quando eu vou lecionar, eu parto desse princípio de que os irmãos já fizeram esse estudo prévio. E o meu testemunho é para incentivar que você realmente faça, né? Também junto comigo, junto com o pastor, quando ele que vai lecionar, o outro professor, durante a semana faça esse estudo, faça essa meditação na palavra e busque se aprofundar, né, no conhecimento da palavra do Senhor de uma maneira assim mais intensa, porque realmente existe uma transformação do nosso ser quando a gente se dedica a estudar, a entender. A palavra de Deus, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é viva, ela tá assim, ela salta, ela é uma coisa incrível. Em palavras é difícil às vezes até de se expressar, mas ela entra no nosso ser, né, e faz realmente uma revolução, resolve problemas da vida da gente, problemas que são reais, problemas que você está vendo, mesmo que a palavra de Deus você não está vendo, ela não é palpável assim, você não pode, me faltam as palavras, né? É uma coisa que você sente, né? Mas ela resolve problemas reais. Então, eu estou falando isso para incentivar os irmãos a lerem e para dizer para os irmãos que a minha metodologia é essa, tá? É de partir do princípio que todo mundo já leu. Então, os irmãos vão deixar aberto aí com vocês para a gente acompanhar a aula, 1 Coríntios 7, né? A partir do versículo 17, a gente já estudou a primeira parte do capítulo. Vão deixar aberto junto com a gente aí a nossa revistinha, nós estamos na lição número 13. Nós já sabemos que Paulo vem falando do casamento, das questões referentes ao casamento, que eram as dúvidas de Coríntios. E quem não assistiu à aula, né, anterior, quiser depois se ambientar com as questões, né, graças a Deus, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? É péssimo a gente não estar junto na igreja, mas
Se você perdeu a aula também, ela está gravada no Facebook. Então, nós sabemos o contexto onde nós estamos. Paulo está falando do casamento, né? Casar ou não casar, né? Uma vez casado, permanecer casado. Quais são os prós e os contras de permanecer casado, de permanecer solteiro. O pastor vem falando muito sobre esse assunto, sobre família, sobre casamento, né? É um assunto que tem vindo muito à tona na nossa igreja. E quando Deus ele é recorrente no mesmo assunto, com certeza existem pessoas ali que estão precisando escutar muito sobre isso, né? Se você está na igreja e não é o seu problema, não é casamento, ore por aquele que está necessitando nesse sentido, né? Pelas famílias dos irmãos, né? Porque Deus tem trazido esse assunto recorrente e com certeza existem pessoas que estão precisando dessa palavra, né? Por isso o pastor tem recebido de Deus constantemente esse assunto, né? Tem vindo sobre o casamento. Então, Paulo aqui, agora a partir do versículo 17, vamos ler aí, ele diz assim: e assim cada um ande conforme Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Ele vai agora, irmão, o apóstolo Paulo, ele vai abrir um pouco o leque. Tá? Ele vai partir do princípio de casar ou não casar e ele vai tentar abrir um pouco a mente dos irmãos, além da questão, né, do casamento, ele vai tentar trazer uma questão mais ampla, que envolve, né, a questão do casamento ou qualquer outra questão da nossa vida aqui na Terra. Então ele vai dizer aqui, olha, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Irmãos, nós sabemos que o que Deus repartiu para nós, a parte que ficou para nós aqui na terra como cristãos, é o quê? É o louvor a Deus, é a dedicação ao reino de Deus, é o ir de pregar o evangelho, é o ensinar o evangelho, é fazer discípulos, é ser sal, é ser luz aqui na terra. Essa é a parte que Deus nos repartiu, né? Então, a questão de casar ou não casar, a questão de ficar solteiro, né? Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas o foco da nossa preocupação não pode ser isso. Nós temos que estar focado naquilo que Deus nos repartiu. E essas coisas que fazem parte da nossa vida humana, naturalmente vão se encaminhar. Se você se dedicar àquilo, se nós nos dedicarmos àquilo que o Senhor nos repartiu, que é a obra do reino de Deus, né? A revistinha traz aqui uma coisa bem interessante. Ele diz aqui, na primeira parte, né? Nós não precisamos estar preocupados em mudar as circunstâncias externas, sociais e civis em que vivemos para servir a Deus. Nós vemos tantos crentes nos tempos de hoje tão preocupados em mudar questões sociais, questões civis, tão envolvidos, né, nessas questões. O texto de Hebreus 11:13 vai dizer assim para nós, olha só, Hebreus no capítulo 11, no versículo 13. O capítulo 11 traz os heróis da fé e ele vai dizer, todos esses morreram na fé, né? Os heróis da fé. Depois os irmãos podem ler, eu vou deixar depois aí nos comentários esses textos extras que eu trouxe. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Somos estrangeiros e peregrinos aqui. Não temos que estar preocupados com as questões daqui, né? As questões daqui, elas são questões que não fazem parte, não são incumbências nossas. Nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos, né? Por isso que eu acho que a revista trouxe essa questão. Não devemos estar preocupados em mudar questões externas, civis, sociais. Em 1 Pedro 2,11, Pedro vai dizer assim, olha, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Novamente ele vai dizer isso, peço-vos como a peregrinos e forasteiros.
que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, fazemos parte de uma nação santa, né? O nosso lugar não é aqui, nós sabemos que aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros e nós temos que estar preocupados com as coisas dos céus, com as coisas de Deus, porque fazemos parte dessa nação. Eu vou só interromper um pouquinho para dar um abraço para o meu aluno Paulo, que está me assistindo, para minha amiga Sueli, que é professora da sala de leitura também, um abraço. Eu estou lecionando aqui na escola dominical, que eu faço parte da Igreja Batista, em Ilha Comprida. Nós estamos estudando 1 Coríntios no capítulo 7. Um abraço para vocês. Então, retornando aqui na nossa lição, veja que Paulo, então, aqui a revista, né, traz essa questão de a gente não estar preocupado. Somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, né? Nós somos gerados, somos concebidos aqui como seres humanos, mas em um dado momento na nossa vida nós nos arrependemos, nós mudamos o nosso rumo, nós fomos gerados e concebidos novamente espiritualmente, né? E deixamos de ser cidadãos terrenos para sermos cidadãos dos céus, né? Para sermos cidadãos da nação santa, para fazermos parte da família de Deus. Então, irmão, o que nos cabe aqui nesse mundo é fazer aquilo que Deus nos deu, a parte que ficou para nós, né? Que é servir a Deus, que é louvar a Deus, que é nos dedicarmos a Deus, que é estarmos em comunhão com o Senhor, que é estarmos conectados às coisas de Deus, e as coisas desse mundo vão fluir. E aí Paulo vai trazer para nós um exemplo, né? Como todo bom professor, ele vai trazer um exemplo. Um exemplo que para a época era muito, muito forte, que é a questão da circuncisão. Porque o judeu, ele é um povo muito nacionalista e tem a sua cultura muito enraizada, né? Então era o povo escolhido do Senhor, né? É o povo escolhido. Então eles se tinham como um povo que estava acima dos outros. De repente chega Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, Jesus Cristo torna todo mundo igual diante do seu sacrifício. Então, se você é judeu, se você é gentil, se você é samaritano, isso não vai fazer mais diferença. Você creu em Cristo, você é salvo em Cristo, você faz parte da família de Deus, né? Então, todas as questões culturais e todos os costumes, seja de que povo for, principalmente daqui no caso do exemplo que Paulo vai trazer do judeu, não vai mais fazer diferença dentro da família de Deus para aquele que aceitou a Cristo. Então Paulo vai trazer a questão da circuncisão, que foi um grande problema dentro da igreja. Os irmãos podem ver isso lá em Atos, em Gálatas, Pedro e Paulo vão chegar a ter rusgas graves por causa dessa questão. E Paulo vai dizer aqui, se você veio para a igreja circuncidado, você permaneça circuncidado. Se você veio para Cristo sem ser circuncidado, permaneça sem ser circuncidado. Não é a marca que você traz no seu corpo que vai fazer diferença, né? O que vai fazer diferença é aquilo que vai no coração, é o espiritual. Mais uma vez é isso, é a vocação que Deus nos deu, né? É aquilo que Deus nos repartiu, a parte que Deus nos deu. Então, esse é o exemplo. Se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, né? O irmão chegou, eu sou tatuado, então eu não vou poder servir a Deus enquanto eu não achar uma maneira de tirar a tatuagem, né? A gente sabe que isso não é uma coisa muito acessível. Irmãos, não é isso, né? Não precisa haver mudanças nos nossos aspectos para que a gente para que a gente possa servir a Deus. Servimos a Deus da maneira que estamos, da maneira como Ele nos chamou. Né? Não existem essas regras materiais, carnais, né? O que nós temos que vir como estamos. Quando eu era jovem e fui para a igreja, eu tinha 13 anos, né? Então eu cheguei na igreja, tinha os jovenzinhos lá na igreja e aí eu ia nas casas e via, né? Tinha família tão bonita, pai, mãe, oravam, né? E viviam assim em comunhão, a família,
muito carinho, né? Tudo muito bonito. E eu ia para minha casa, e a minha casa é uma família muito destruída, muito até hoje, né? São pessoas que vivem numa condição muito triste. E eu pensava, ai Senhor, será que eu posso servir o Senhor dessa maneira? Será que eu posso servir a Deus vivendo dentro dessa casa, dessa condição aqui? Ai, que coisa triste. Então, muitas vezes eu pensava que eu precisava sair de dentro da minha casa para servir a Deus plenamente, né? E até que eu pude entender que não, que é o que Deus fala, né? Que muitas vezes para servir a Cristo nós acabamos nos desvencilhando do pai, da mãe, nós precisamos nos desvencilhar, eles acabam se tornando como se fossem realmente nossos inimigos espirituais, né? Porque eles vivem numa condição diferente da nossa, estão seguindo rumos muito diferentes, né? Então não é necessário haver esses tipos de mudança para servirmos a Cristo. No versículo 20, irmãos, aí em 1 Coríntios, ainda no capítulo 7, acompanha comigo. Paulo vai reiterar o que ele já falou. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Novamente isso, a vocação servir a Cristo, né? Você vai ficar casado, você é casado, você quer se casar, sua vontade é casar, case-se. Só que não vai separar depois, né? Você quer ficar solteiro, Deus te chamou para ser solteiro, fique solteiro, faça a obra de Deus, né? O que importa, né? Você é circuncidado, você não é circuncidado, né? Então a questão aqui não é essa, é você cumprir a vocação. E Paulo aqui vai dar um outro exemplo, ele vai dar um exemplo do escravo, né? Novamente, irmãos, aqui ele vai dar um exemplo que é inerente à questão que ele vivia ali. Então, por isso que eu falo para os irmãos a necessidade da gente ter um estudo mais avançado da palavra, porque a gente estudando o contexto social, o contexto político, a gente entendendo um pouco mais esse lado, como a gente consegue entender mais o que Paulo está dizendo. Então, naquela época, haviam os escravos. Haviam escravos que viviam de uma maneira assim, difícil, tá? Tinham uma condição de vida ruim. Mas haviam escravos que viviam muito bem. Então, ele está dizendo aqui, se você foi chamado na condição de escravo, foi chamado a Cristo, permaneça, venha para Cristo sendo escravo mesmo. Agora, se você foi chamado sendo livre, amém. Você não precisa deixar de ser escravo para servir a Jesus, né? Você pode vir da maneira como você está, nas condições de vida que você está, você não precisa mudar a sua condição de vida para servir a Cristo, você serve a Cristo da maneira como você está, né? E aqui, irmãos, eu vou trazer dentro desse contexto um exemplo, porque eu acho que tem irmãos aí que devem estar pensando assim, irmã, mas tem muita coisa que quando a gente se converte, a gente precisa mudar. É verdade, e não é só quando a gente se converte, ao longo de toda a nossa vida cristã, é um trabalho constante de mudança que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, né? Esse é um trabalho contínuo de mudança, de melhora, por isso que foi o que eu falei no começo, nós temos que estar constantemente nos transformando. Então, e quando a gente se converte, claro que existem situações na nossa vida que de imediato precisamos consertar. Então, como Paulo está falando aqui sobre escravo, então me veio aqui uma questão. Os irmãos leiam lá o livro de Filemão, eu vou comentar aqui rapidamente. Por que o livro de Filemão foi escrito, né? O principal assim, inspiração. É que Paulo, pelo contexto, eu entendo que Paulo já estava preso em domicílio, né? Que Paulo, quando foi para Roma, ele permaneceu preso e permaneceu preso em casa, né? Então eu entendo que talvez Paulo esteja nessa condição, porque ele fala que Onésimo, né, era um cristão recém-convertido que estava ali ajudando ele, né? Então eu acho que ele estava preso em casa, foi nessa época. E Onésimo se converteu, passou a ajudar Paulo e passou a aprender das coisas de Deus juntamente com Paulo. E foi crescendo espiritualmente na fé ali, na convivência com Paulo. Só que Onésimo tinha um problema na sua vida secular. Onésimo era escravo, tá, de Filemão, e Onésimo tinha fugido, tá, do seu senhor, Filemão. Estava fugido ali em Roma, possivelmente em Roma, o texto não fala isso, né, estou deduzindo. E Paulo chega um momento em que é tocado pelo Espírito e fala para Onésimo, Onésimo, você tem que consertar isso, você agora se converteu,
você tem que consertar. Você é escravo, você está fugido e isso não pode continuar. Você tem que voltar para o seu servo, pedir perdão. O texto até deixa subentendido que talvez Onésimo até tenha fugido com algum bem material de Filemão, porque Paulo diz para Filemão, quando pede para Filemão aceitar Onésimo de volta, que se Onésimo deu algum tipo de prejuízo material, Paulo assume essa dívida, né? Então, possivelmente, Onésimo fugiu até com algum bem material, roubou alguma coisa. Então, Paulo orienta ele e fala, olha, vá, volte, tá? Conserte isso, volte para o seu dono e conserte esse erro, tá? Você não pode servir a Cristo nessa condição, tá? Como escravo fugitivo. Então, Onésimo volta com uma carta de Paulo para Filemão, porque Filemão também é um servo de Deus, fiel. Dentro da casa de Filemão também já funcionava uma igreja. Então, Paulo escreve uma carta a ele, né, recomendando Onésimo, né, pedindo assim que Filemão receba Onésimo de volta, dizendo que ele realmente se converteu, né, que Onésimo possa perdoar esse escravo fugitivo, que se Onésimo trouxe algum prejuízo, né, Paulo até assume essa dívida, né, como sendo dele, mas que essa situação errada possa ser consertada. Então, isso isso é uma questão que aí sim, né, precisamos resolver rapidamente, né? Se você se converte a Cristo e tem uma questão assim, aí precisa ser resolvida rapidamente, mas isso aí é o Espírito Santo que vai nos orientando. E aqui, irmãos, no versículo 21 também tem um ensinamento muito importante, né? Porque aí, depois de tudo isso que eu estou falando, até parece também que a gente não pode fazer nada mais nessa vida, né? A gente não pode estudar, não vai trabalhar, né? Não, mas aqui Paulo vai dizer no versículo 21, olha, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, tá? Oi, Raquel, estou dando aula aqui, ó, na escola dominical. Seja bem-vinda. Raquel é uma aluna minha, né? Foi aluna nossa. Então, se você tem a oportunidade de melhorar de vida, mas isso não é pecado, né? Então, tá falando aqui, se você foi chamado sendo servo e você tem a oportunidade de ser livre, você pode, fica à vontade, você pode ser livre, né? Então, quer dizer, não é pecado a gente tentar melhorar de vida. Não é pecado você fazer um curso novo, tentar melhorar a sua condição financeira. Não é pecado você, né, trabalhar um pouquinho mais, economizar, fazer uma casa nova, fazer uma reforma. Não é pecado essas coisas, né? Então, Paulo está falando aqui, se você tem a oportunidade de melhorar a sua condição de vida, você faça. Mas, irmãos, nunca deixando as coisas de Deus em segundo plano. Eu já vivi isso na minha juventude, tá? Eu ganhei um curso uma vez, aos domingos, e aquilo, assim, me subiu muito a cabeça. Fiquei muito, sabe? Porque foi um curso que um professor pagou para mim, era um curso muito caro, e era domingo o dia inteiro. Me arrependo muito, o curso não serviu para nada, foi só o meu ego, sabe? Serviu só o meu orgulho próprio, e não me trouxe nada de especial. Então, aquilo ali para mim não foi vantajoso. Então, estou trazendo isso como um exemplo, né? Então, as coisas de Deus em primeiro lugar, né? A gente pode melhorar de vida, tem a oportunidade, vamos fazer, né? Mas sem deixar as coisas de Deus para trás. Então, essa é a questão que Paulo trouxe aí, que a gente pode sim, né? Aí, continuando aqui nós estamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, tá, Raquel? Capítulo 7, eu vou ler agora o versículo 24. Fostes comprado por um bom preço. 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Olha, novamente, o apóstolo Paulo está fazendo a mesma orientação, né? Cada um fica diante de Deus no estado em que foi chamado. Novamente ele está dizendo isso, né? Que nós devemos permanecer na nossa vocação. Cristãos, servos dos céus, cidadãos dos céus, estrangeiros e forasteiros desta terra, né? E cidadãos da nação santa,
com a vocação de servirmos a Cristo. E ele vai dizer agora, ele vai trazer aqui a questão das virgens, das moças. Foi colocado para Paulo aqui, e as moças, se casam ou não se casam? Né? Porque nós estamos lendo no capítulo 7, nós estamos estudando que a igreja de Corinto estava fazendo questionamentos a Paulo a respeito do casamento. Né? Aí Paulo trouxe uma série de... abriu o leque, né? Dentro da questão do casamento. Agora, Paulo vai responder a questão das moças, que naquela época eram os pais que preparavam os casamentos. Né? Então, os coríntios perguntam, e as moças que são solteiras? Casamos elas ou não casamos? Né? Então, Paulo vai dizer aqui, veja só, primeiro ele vai dizer, no versículo 25, ora, quanto às virgens, eu não tenho um mandamento do Senhor, quer dizer, Deus não deu para ele uma orientação. Dou, porém, o meu parecer, tá? Ele vai dar a opinião dele. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim, né? Estás ligado à mulher? Não busques separar. Está livre de mulher, não busques mulher. Então, ele vai dizer aqui que ele vai dar um conselho que vem dele, Paulo, tá? Por que ele vai dar esse conselho? Porque esse conselho ele está dando, por quê? Por causa da instante necessidade. Novamente aqui, irmãos, eu vou trazer essa questão de conhecer o contexto. Obrigada, Sueli. Que bom que você está gostando do ensino da palavra. Sueli é uma colega professora. Por que Paulo está dizendo que ele vai dar aqui um conselho que vem da parte dele? Porque ele vai trazer esse conselho firmado na questão da necessidade presente daquele momento. E qual era a necessidade? Nós estamos no primeiro século. A igreja do primeiro século. O mundo está dominado por Roma. Roma está perseguindo a igreja. Se você é crente, você vai morrer. Se você não negar Cristo, você morre. Né? O Coliseu era palco da morte dos cristãos. Os cristãos morriam queimados, morriam comidos por animais famintos. Né? Existia catacumbas no subsolo da cidade de Roma. Essas catacumbas eram verdadeiras túneis, onde antigamente eram eram uma espécie de um cemitério, tá? Uma espécie de um cemitério, e era um cemitério, né? Só que era um subterrâneo, então era uma espécie de um labirinto ali, né? E esse labirinto subterrâneo em Roma era onde eram feitos os sepultamentos. E como aquilo estava abandonado, esquecido há muito tempo, então os cristãos se refugiavam naquele lugar. Né? Imagina que vida difícil era ali dentro, irmãos. Vida difícil. Né? Você não tinha sol, você ficava trancado ali dentro, dia, noite, né? Você vivia uma condição terrível. Quando os cristãos morriam, eram sepultados ali dentro mesmo, então a condição do ar era muito ruim. Os historiadores falam que as crianças morriam, né, naquela condição por causa da qualidade do ar, dos corpos que iam se decompondo ali dentro. Né? A questão da comida, do alimento, era buscada por alguns irmãos que saíam, né, esporadicamente e buscavam junto àqueles que eram simpatizantes do cristianismo. Então, aquela época ali estava sendo vivido um momento muito difícil, irmãos, para o cristão. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou dando um conselho meu. Você analise a situação. Será que convém casar numa situação dessa? Será que convém trazer filhos ao mundo numa situação dessa? Se você sente que precisa, que não consegue se conter na sua carne, né, então casa. Mas se você tem condições de permanecer solteiro, diante das circunstâncias, permaneça. Né? Oi, Karen, professora, está assistindo a gente também. Eu estou dando aula aqui na Escola Dominical da Igreja Batista da Ilha Comprida, tá? Então, veja só, esse é o conselho de Paulo para nós, né?
A situação era terrível, irmãos, terrível, mas escute uma coisa, aquilo ali foi o sangue cristão foi o fermento do cristianismo, irmãos, o sangue daqueles cristãos. Quanto mais morriam naquele coliseu, mais se convertiam, porque os irmãos, eles se sentiam honrados de morrer por Cristo, eles iam cantando, eles iam louvando, eles iam adorando, e o povo romano ficava assim, como que pode? Que Cristo é esse? Que religião é essa onde as pessoas vêm morrer de bom grado, né? E quando foram descobrir as catacumbas de Roma, e quando eles puderam ver as inscrições nos túmulos dos cristãos, né, e ver como que os cristãos faziam inscrições bonitas aos seus mortos, acreditando, né, na vida melhor, eles também ficaram muito, muito admirados com aquilo, porque essa esperança os romanos não tinham, o mundo não tinha a esperança que Cristo nos dá, como hoje também, né, está faltando. Então, irmãos, Paulo traz essa questão de você casar ou não casar de acordo com as circunstâncias. Então, aqui nós trazemos para a nossa vida, irmãos. Você tem filho? Você tem filho aí com você? Você tem neto? Você trabalha com jovens como eu? O jovem quer casar? Então vamos perguntar para ele, né? E as circunstâncias? Tá propícia? Né? Eu falo para as meninas lá na escola. Ela chegou toda contente lá na sala de leitura. Ai, professora, eu vou casar. Você vai casar? E as condições? Tem como ter uma casa? Tem como sustentar? Tem como se viver? Porque é tudo muito bonito agora, mas quando falta a comida no prato, quando as contas de luz, de água começam a se acumular, o conto de fadas acaba, né? Então, aqui tem um exemplo que a gente pode usar para orientar nos nossos tempos de hoje, né? Quer casar? Vamos casar. Mas e aí? E as condições, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. Aqui em casa, está sendo muito interessante o estudo da palavra de Deus aqui em casa. Então, essa semana, a pergunta do José Renato, meu filho mais velho, de apenas 9 anos, era como se escolhe uma esposa. Olha só, irmãos, que já aparece essa pergunta tão cedo, né? Então, nós estudamos a história de Ruth. Boaz escolheu Ruth pelo testemunho dela, né? Muito interessante também dentro dessa questão do casamento, José Renato. Agora ele quer saber como é que ele vai poder conhecer bem o coração da moça. Então, essa já vai ser o nosso estudo de amanhã, né? Então, aqui, essa é a questão que Paulo traz para nós a respeito das moças que não estão casadas. Casam ou não casam, né? E vou dando um oizinho aqui para a Neia, que também foi minha aluna. Oi, Neia, seja bem-vinda à aula da Escola Dominical da Igreja Batista, tá? Eu estou lecionando aqui para nós hoje. Continuando no nosso texto, né, nós estamos lendo 1 Coríntios no capítulo 7 aí na Bíblia. Continuando no nosso texto, olha só, Paulo é fantástico, né? Ele responde lá sobre o casamento, mas volta trazendo as questões espirituais. Então, do versículo 29 até o 31 do capítulo 7, ele vai dizer novamente, ele vai abrir o leque. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é o que também os que têm mulher sejam como se não as tivessem. Os que choram como se não chorassem, os que alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não comprassem, porque o mundo, irmãos, é passageiro. Abraço, Vera. Deus abençoe, que bom que você está aqui com a gente. Estou lecionando 1 Coríntios capítulo 7. Então, Paulo vai falar aqui que o quê? Que, novamente, ele vai sair da questão do casamento para vir para a questão do lado espiritual. O mundo é passageiro. Não adianta você chorar porque você perdeu alguma coisa espiritual. Não adianta você se alegrar demais, alguma coisa material. Não adianta você se alegrar demasiadamente com alguma coisa material também. Não são essas coisas que importam. Paulo está dizendo aqui, tudo isso é passageiro,
né? Você viva viva as coisas desse mundo como se você nem vivesse, porque o que vai valer realmente é as coisas que vêm do céu, são as coisas de Deus. Viva como estrangeiro, você é estrangeiro, você é forasteiro. Viva no que Deus te repartiu, viva na vocação que Deus te chamou, viva a nação como nação santa, viva como concidadãos dos céus, né? E essa parte das coisas da vida secular, elas vão vir naturalmente, o Espírito Santo vai nos orientar a partir do momento que nós estamos em comunhão, que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. O espiritual, a parte material, vai sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Oi, Dudu, um abraço para você. Que bom que você está assistindo a escola dominical. Nós já estamos partindo para o final aqui, tá? Oi, Sandra. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos estudando 1 Coríntios 7, tá? Estou chegando no finalzinho da aula. Então, agora... o que Paulo vai dizer? Olha, veja só, na questão sobre as coisas desse mundo são tão passageiras, tudo está se acabando, não precisamos estar aqui preocupados, né? Os tempos se abreviam, você não deve estar preocupado com as coisas daqui. Em Colossenses 3:2 vai dizer assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, né? É isso que Paulo está falando para Colossenses, em Colossenses aqui. Vamos pensar nas coisas de cima, irmãos. É o que ele está dizendo aqui também, em 1 Coríntios 29 até o 31. Vamos pensar nas coisas de cima. Amém? E aí depois ele vai continuar aqui então o nosso texto. Deixa eu virar aqui a minha colinha. Vai trazer a questão das viúvas. As viúvas. E as viúvas? Casam ou não casam? Né? Casam ou não casam? A questão das viúvas também, nós temos que pensar na questão social, né? As viúvas do Antigo Testamento, né? As viúvas judias, elas viviam sendo sustentadas pelos seus maridos. E nós temos exemplos na Bíblia, nosso tempo aqui não dá para a gente falar tudo, mas nós temos exemplos aqui na Bíblia de viúvas que viviam em condições precárias, né? Financeiras. Jesus vai fazer um alerta lá em Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo, devorais a casa das viúvas. Então as viúvas tinham esse problema muito sério, né, da questão financeira, e dependia do marido para poder sobreviver. Então essa questão de casar ou não casar a viúva, né? Era uma questão daquela época que precisava ser pensada com bastante, né? Mas Paulo vai dizer, não, a viúva também pode permanecer solteira, é bom que permaneça cuidando das coisas do Senhor também. Por quê, irmãos? Porque Cristo veio trazer a mudança. Cristo veio trazer a mudança de pensamento, a transformação, como eu disse no começo. Né? E essa mudança, eu fiz questão de trazer um texto lá do Velho Testamento, podia ter mostrado muitos aqui do Novo, mas aqui já no Velho Testamento nós já tínhamos a promessa. Olha só em Deuteronômio 36. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então a igreja de Jesus Cristo tem o coração circuncidado. A viúva não precisa mais se preocupar com a questão financeira. Quer permanecer solteira, quer se dedicar às coisas do Senhor, permaneça. Permaneça, né? A igreja vai acolher esta viúva. Nós vemos lá em Atos 2, 45, 46, vai dizer o quê? E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos com alegria. Então, essa questão financeira, as viúvas cristãs já não tinham mais essa preocupação. Então, se quisesse permanecer solteiras, permanecessem, né? Servindo a Deus. Melhor solteiras pelas próprias condições em que já vivia
a situação. Paulo diz que pode permanecer solteira também. Mas, irmãos, o irmãozinho na nossa igreja, não sei o nome ainda, falou sobre uma questão muito séria. As viúvas, aqueles que permanecem em celibato, vão envelhecer. E a igreja precisa também estar preparada para acolher esse idoso na sua velhice quando permanecer solteiro, sem filhos, sem família, né? Então, essa orientação também vamos ver lá em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, as viúvas vão permanecer solteiras, né? Vão permanecer pessoas na condição do celibato, sim, mas também temos que pensar, depois essas pessoas têm que ser acolhidas pelas igrejas, né? Assim como os nossos pastores. Uma vez eu ouvi falar sobre, isso me trouxe uma grande tristeza, um pastor batista vivendo num asilo espírita. Muito triste isso, irmãos. E eu conheço um pastor que ele tem um grande projeto de fazer um asilo, não, ele tem, uma vila de casinhas, né, para os pastores batistas. E por enquanto essa ideia ele tem propagado. Ele é um servo de Deus que eu acredito muito que ele vai tirar esse projeto do papel. E por enquanto a minha contribuição é nas orações, né? Mas precisamos pensar nessa questão de nós acolhermos, tá? E nós vimos ali que a Bíblia nos dá essa orientação, que nós temos que cuidar do doméstico da fé. Nós temos que cuidar de todos, mas cuidar dos domésticos da fé. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. E por que eu chamo a atenção dos irmãos? Porque vivemos tempos difíceis e o Senhor Jesus avisou isso. Em Mateus 24:12 vai dizer assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Então, por isso que nós temos que guardar aquela orientação lá. Cuidar dos domésticos da fé, para que a multiplicação da iniquidade não esfrie o nosso amor. E a gente não esqueça desses que vão ficar, né? Então, irmãos, são essas orientações que Paulo trouxe, né? O casado permaneça casado, o solteiro, se puder ficar cuidando das coisas do Senhor, é bom que fique, mas se quiser casar, que case. As solteiras, se puder ficar cuidando das coisas do Senhor, fique, mas se quiser casar, case. Da mesma forma, os viúvos. Mas concluindo tudo isso, irmãos, concluindo toda essa palavra, no versículo 39 de 1 Coríntios, no capítulo 7, vai nos dizer uma coisa muito importante, né? Agora, fechando mais especificamente sobre a questão do casamento. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser. Contanto, essa palavra vai fazer a diferença. Contanto, tem um porém, tem uma questão, que seja no Senhor. Então, o casamento, se você vai casar, que seja no Senhor. Irmãos, quer comamos, quer bebemos, quer façamos qualquer coisa, que seja no Senhor, né? Essa é a palavra que eu trago para os irmãos hoje, esse entendimento que o Senhor me deu. E foi um entendimento muito maravilhoso, irmãos, para a minha vida. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui da pandemia, né? E a gente liga a televisão, fica apavorado, mas nós não somos cidadãos dessa terra, né? Somos peregrinos e forasteiros. Na nossa nação não tem coronavírus. E a ordem de Deus para nós, como forasteiros dessa terra, é o que, irmãos? O que Deus deixou para nós aqui? Orar. Oremos pelos nossos governantes. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Sermos sal e sermos luz. Façamos a nossa parte em oração. Como concidadãos dos santos, vamos ser sal, vamos ser luz e vamos orar pelos nossos governantes. Essa é a palavra que eu tenho. Não sei se o pastor consegue voltar.
não consegui compreender bem essa parte tecnológica aqui. Depois, se tiver outra oportunidade, a gente faz um treino, né, pastor? Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Eu olhando aqui meu livrinho de aulas. A minha última aula foi no dia 1º de março de 2019 ou 2020? 2020. Então, eu estou feliz, estou muito contente. Dar aula me faz muito bem, me traz uma alegria muito grande. Me sinto muito honrada no Senhor por essa oportunidade. Espero abençoar a vida dos irmãos, da mesma maneira que a minha vida foi grandemente abençoada. E espero também que logo nós estejamos juntos. É dificílimo, irmãos, estar distante. Eu vou dizer para os irmãos, eu quero também testemunhar isso. Irmãos, que dificuldade que foi para mim o ano passado. A distância, quando teve que parar de novo, meu coração ficou apertado, super apertado. Essa lição foi muito boa para acalmar meu coração. Eu espero que a gente volte logo, mas esse momento me trouxe grande alegria. Graças a Deus que temos as tecnologias, né? E os irmãos que estão em lugares em que o cristianismo é perseguido, não tem nenhum tipo de modo de estarmos juntos, né? De estarem juntos, nós ainda estamos aqui. Vou fazer uma oração com os irmãos, peço que agora você abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, poderoso Deus, eu louvo e agradeço o teu nome, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã. Agradeço a palavra que o Senhor nos deu, ó Pai, palavra de bênção, Senhor, palavra edificante, palavra de renovação, palavra de fé, Senhor. Palavra de vitória, Senhor, palavra de bênção, ó Deus, palavra de ensinamento, ó Deus, para as nossas vidas nesse momento difícil, ó Pai, em que devemos nos posicionarmos como os forasteiros, estrangeiros desta terra, Pai, cidadãos dos céus, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a fazer aquela parte que nos foi deixada aqui na terra para fazermos, ó Deus, de sermos sal e sermos luz neste momento, principalmente neste momento de grande aflição que o planeta passa, Senhor. Ajuda-nos a passar também por este momento de separação física, Senhor, em que não estamos em comunhão. A Tua palavra diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em comunhão, vivem em união. É tão difícil, Senhor, estarmos separados. Mas, ó Deus, clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos mantenha firmes, ó Pai, na Tua fé, nos mantenha firme, ó Pai, na Tua presença, abençoa Teu povo sobre a face da terra, abençoa nessa hora a Tua igreja, Senhor, em todo lugar, ó Pai, onde o Teu povo estiver, Senhor, que a Tua graça alcance, Senhor, Deus, a Tua igreja em todo o planeta, Pai, abençoa, Senhor, Deus, eu te peço. Agradeço a vida daquelas pessoas que estiveram aqui visitando, participando, Senhor, da aula, que tenham se sentido também agraciados pela palavra que o Senhor trouxe. Deus, abençoa, Senhor, meus ex-alunos, amigos, irmãos de outras igrejas. Senhor, eu clamo e que a Tua bênção esteja conosco, ó Deus, para que logo mais à noite possamos estar novamente aqui, Senhor, reunidos virtualmente, mas, Senhor, no amor do Senhor Jesus. É o que eu peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, irmãos. Eu acho que eu posso clicar aqui em concluir.